Manaus, Amazonas, Brazil, the biggest city in Brazil's Amazon rainforest. And the Lord was sending us there to once again lead the lost into His kingdom. We witnessed the grace of God and His presence moving on the streets almost immediately. So many hungry souls, desperate and searching for answers. And yet, even in the bustle of His working power, we had no idea that our God had one special encounter planned that we would never forget. And His name is Lucas. Jesus said, "Let the little children come to me. Do not hinder them, for of such is the kingdom of heaven." The Lord spoke of a childlike quality that would shine from those who are of His kingdom. The vibrant innocence of a child eager to come forward, expectant. Oh, how beautifully admirable. We encountered a 10-year-old boy in Manaus named Lucas who leaped as he expressed his desire to get baptized. This lovely little boy had been waiting patiently on God for this one moment, and now the Lord's perfect timing had come. When you are hurting and full of despair, Quando você estiver frágil ou quando você estiver com dores, estiver com angústias, when all of your soul is crying out, e quando a sua alma estiver chorando e gritando, Jesus is saying, I am the friend that sticks closer than a brother. Jesus está dizendo, eu sou o seu amigo e eu sou mais próximo de você do que um irmão. He is saying, I will never leave you and I will never forsake you. E ele está dizendo, eu nunca vou te abandonar. He is saying, I will be with you. Eu estarei com você. Do you believe? Você crê nisso? Anyone else? Mais alguém? He said that he has seen our video preaching in sackcloth in Salvador, and he has been wanting to get baptized for quite a long time. And if there's any way for us to be able to do that. Yeah, you ready right now? Você está pronto já? Já tem o Agora. equipamento? Where are we going to do it? E onde que a Let's- gente podia fazer isso? Let's go. Vamos lá, se tiver algum lugar. O nome dele? Felipe. Mom is over there. Felipe? His mom is over there. Okay. You see one prayer? Você quer oração também? Você tá esperando? Pode. Sim, sim. Eu sempre ensinei ele nos caminhos do Senhor, desde o momento que eu tive ele. Né? Eu sempre, desde a minha barriga. No entanto que nessa ocasião, né, quando eu voltei para o Senhor, quando eu engravidei dele, eu sempre ensinei ele nos caminhos, na palavra, porque eu tinha o temor, sentia o temor, porque eu sabia, né, que era uma responsabilidade ter um filho, e eu sabia que no momento que eu tivesse um filho, eu queria colocar ele nos caminhos do Senhor, porque eu sabia que aquilo não tem chance, entendeu? Então sempre ensinei, sempre li a Bíblia, sempre orei com ele, ensinei a ele orar, e quando ele começou a ler, coloquei ele para ler a Bíblia, né? Lia muito com ele, coloquei ele para ler, e sempre foi assim. E quando foi no ano passado, teve essa pandemia, né? Tudo, mas a gente ficou mais em casa, entendeu? E aí eu parei até, deixei de trabalhar, e a gente ficou mais em casa, e aí foi mais acirrado o negócio. Por quê? Porque ele já não tinha assim as brincadeiras, não ia pro colégio, então a gente ficou, então tinha mais tempo ainda com o Senhor. E aí que foi um negócio, porque era lendo a palavra, lendo, buscando o Senhor e tudo mais, entendeu? E ele via, entendeu? Buscava. Mais intenso. Sim, entendeu? E ele começou a abrir o entendimento dele, das coisas de Deus. E sempre quando eu orava, eu colocava ele para orar junto comigo. Sempre ele estava ali, na presença. E nesse dia, teve uma das vezes que ele sentiu, né, a presença do Senhor. E aí ele chegou e falou, mãe, eu quero. Aí eu, sim, eu quero. Eu quero, mãe, eu quero
aceitar o Senhor. Porque eu sempre falei pra ele, eu disse, você vai chegar um dia que você tem que tomar uma decisão. Você conhece, você já conhece o Senhor, só de ouvir falar. Sempre falei isso pra ele. Mas um dia você vai ter que tomar uma decisão. Sempre dou o exemplo de Jacó pra ele, né, a respeito de decisão, e de Samuel, né, porque vai ter um tempo, eu sempre falei pra ele, filho, até aqui é como Ana, né, a Ana ensinou até um certo tempo, daquele tempo em diante já foi lá com Eli, né, eu sempre ensinei desse exemplo pra ele, que então ele vai ter que tomar uma decisão, se ele vai querer ou não o Senhor servir daqui pra eternidade. Sim. Sempre ensinei isso. Então ele já tinha isso, ele já sabia, né, Lucas? E aí foi, confessou o Senhor, fiz a oração com ele e foi assim, né? E ele começou a buscar intensamente o Senhor. Ele mesmo, mãe, quero ficar um tempo só, ficar no quarto, né? Só orando, buscando o Senhor, né? E foi no ano passado mesmo, acho que no final do ano passado, ele pediu para ser batizado. Ele disse, mãe, eu quero ser batizado. E eu já ensinava ele o que é a questão do batismo, né? Isso né? Eu falava para ele, ensinava o que significa o batismo. Nós assistimos alguns vídeos, eu ensino e também eu mostro alguns vídeos ensinando, né? Eu gosto muito, então, para ele entender melhor. E ele disse, mãe, eu quero muito. Eu disse, tá bom, mas tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Você quer, vamos colocar diante do Senhor. E nós oramos nesse dia, né? Colocamos diante do Senhor sobre isso, que o Senhor me desse direção, né? Tipo, quem poderia fazer isso. Mas eu sabia que eu poderia fazer também, entendeu? Eu poderia fazer, mas eu coloquei diante do Senhor para colocar. E eu queria, assim, outra pessoa que fizesse isso. Então, tipo assim, Senhor, o Senhor quer que eu faça? Se for para me fazer, me dê direção como eu devo fazer. Se é para outra pessoa, né? E aí, quando foi uma das vezes, eu assisti o vídeo de vocês. Tipo, por acaso eu vi, né? Tipo assim. E eu vi, vocês estavam pregando, não sei aonde, acho que era em Brasília. E o Senhor já tinha falado algumas coisas para mim a respeito. Disso que você estava falando, o Senhor já me falou muitos anos atrás, entendeu? Então, sempre eu aguardo isso, assim, o Senhor fala comigo. E eu falei algumas coisas pra ele, eu disse, filho, então bora fazer assim. Se por acaso, eu falei assim, se por acaso eles vierem aqui em Manaus, né, se eles estiverem batizando, se eu souber que eles vão batizar, eu levo você lá. Ele disse, tá bom, mãe, tá, então vamos colocar diante do Senhor. E quase todos os dias ele, mãe, aí o Senhor respondeu, tá, o Senhor respondeu a respeito, como que vai ser, mãe, quero ser batizado. Aí quando foi ontem, aí ele falou pra mim, ontem à noite, né, disse, mãe, aí o Senhor já respondeu? E tipo, ele me cobrando, é uma cobrança, e eu falo pro Senhor, cobro do Senhor, eu digo, Senhor, eu tô esperando sim, o Senhor falar. Aí foi quando ele sabiam que a gente ia pegar? Não, eu não sabia, eu não sabia, então, entendeu? Então assim, como eu ensino pra ele, né, eu digo primeiramente que o homem faz planos, mas quem dá a última palavra é o Senhor, a respeito dos planos. Meus planos não era isso de estar aqui agora, entendeu? Mas eu sei, eu sempre falo pro Lucas, filho, nós não devemos se apegar ao tempo, né? Porque onde o Senhor enviar, a gente vai. Se for o que for para ser feito, a gente vai fazer. Desde que eu senti a presença do Senhor, aconteceram várias coisas, eu pedindo coisas para Ele, mas até então não tinha tido um momento que eu tinha sido impactada assim, além da primeira vez, como eu fui impactada da primeira vez. Eu sempre tive a ideia do que era servir ao Senhor. É a mesma coisa de um patrão e um servo. Não trabalha pra ele. Sim, é só servir ele. Mas a minha mãe sempre colocou isso de intimidade. Intimidade com Deus. Pra ela sempre me disse pra mim estar onde ele estivesse, pra mim estar. E desde pequeno eu fui crescendo nisso. Mas o meu entendimento sobre os pequeninos são aqueles que vivem na graça do Senhor, como os discípulos. Eles não eram aquelas pessoas que tinham um monte de coisa. Tipo, eles tinham provisões, né? Do you believe in Jesus? Você crê em Jesus. You love him with all your heart? Você ama Ele com
todo o seu coração. Yeah? All right, you're excited to be baptized today in the name of Jesus. Animado para ser batizado no nome de Jesus. You ready? Tá pronto? God has a plan for your life, my Deus friend. tem um plano para você, para sua Okay? vida. Always be excited about what God is wanting to do in your life. Esteja sempre animado para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Okay, so raise your hand. Então levanta sua mão Say, Jesus, e diga: Jesus, I give you everything. eu te dou tudo I surrender. e eu me rendo. Help me to love you more every day. Me ajude a te amar mais a cada dia. You are my Lord and my God. Tu és o meu Senhor e o meu Deus. Help me to learn more about you. Me ajude a aprender mais sobre ti. Help me to always pray and read my Bible. Me ajude a sempre ler a minha Bíblia e orar. Eu sempre leio a palavra e orar. I trust you with everything. E eu te confio para tudo. Okay, you ready? Pronto? All right, cover your nose. Então pode cobrir o nariz se quiser. All right, my friends. Então, amigos, This young man has declared his faith in Jesus. esse menino aqui está declarando a sua fé em Jesus. And so today, as a declaration of his faith, Então hoje, como declaração da fé dele, we baptize him in the name of Jesus Christ. a gente batiza o Lucas em nome de Jesus. Buried in his death and raised to walk in newness of life. Enterrado na morte de Jesus e levantado para caminhar na vida dele. Lucas is going to be a leader here in Brazil. Então o Lucas vai ser um líder aqui no Brasil. Leading the way. Vai Alright, let's do guiar this, o bro. caminho. Então vamos lá. All right, man.